Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. É uma alegria, satisfação estar aqui conhecendo mais uma parte do povo de Deus. Somos ovelhas de um só pastor. Eu quero desde já agradecer a toda a igreja pela saudação, pela recepção. Que Deus continue vos abençoando. Agradeço a liderança da igreja, pastor Antônio, pela confiança, a todos os obreiros aqui desse ministério. Que Deus continue abençoando. O pastor Odair, mas a sua esposa Eliette, que tem nos hospedado já há 8 dias. Enfim, Deus abençoe a todos. Eu sirvo ao Senhor como pastor ali em Belo Horizonte, da Igreja Assembleia de Deus, a igreja do saudoso pastor Anselmo Silvestre. Eu trago um abraço lá da minha liderança para toda a igreja. Amém? Eu queria convidar você a abrir a tua Bíblia, livro de Atos, capítulo 17, Atos, capítulo 17, vamos ler apenas 2 versos da palavra do Senhor. Atos 17, versículo de número 24 e 25. Atos 17, versículos 24 e 25. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa. Pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Aleluia. Eu gostaria de pedir, por gentileza, para a igreja repetir após mim a parte final do verso 25. Talvez a sua versão é um pouco diferente, então eu vou falar e você repita, por favor. Pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Mais uma vez, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Glória seja dada a Ele. Aleluia. Querida igreja do Senhor, mediante a leitura desses 2 versos aqui, eu queria pedir a sua total atenção, pastor. O presidente disse aqui sobre um testemunho de vida. E hoje eu posso dizer que, mais uma vez, eu posso contemplar a fidelidade de Deus para comigo. Eu sou apaixonado por vários textos da palavra de Deus. Eu posso dizer por todos eles, porque a Bíblia diz que toda a Escritura é inspirada. Mas nós, como amantes da palavra, sempre temos aqueles versículos que mais falam aos nossos corações. E eu posso dizer que nós estamos diante de um desses textos. Ao longo do meu ministério, que ainda é curto, esse ano eu estou completando 12 anos
de ministério, 12 anos pregando a palavra. Há 6 anos atrás eu pastoreei a primeira igreja ali em Belo Horizonte, mas ao longo dessa década, desses 12 anos, esse versículo tem sido usado constantemente nas minhas ministrações. Quando eu olho para essa passagem aqui, Paulo pregando a palavra de Deus na sua segunda viagem missionária, em uma cidade chamada Bereia, ele sai daquela cidade por causa da perseguição, e ele é levado para Atenas, e ali em Atenas, no meio do Areópago ateniense, Paulo começa a proferir esse discurso. E aqui nesse discurso, nesse sermão de Paulo, algumas coisas chamam a minha atenção. O objetivo de Paulo, e eu tenho dito que o objetivo de todo pregador é fazer as obras de Deus conhecidas. O objetivo do atalaia, do profeta, do pregador, do mensageiro, é falar das coisas que Deus faz. E aqui Paulo estava pregando para os atenienses, e ele começa a descrever quem era o Deus que ele servia, o Deus que ele venerava, o Deus que ele adorava. E ele diz aí no verso 24, que esse Deus, ele fez o mundo e tudo que nele há. E que ele, sendo o Criador, ele não habita em templos feitos por mãos de homens. Aqui eu começo a glorificar Deus, porque Deus poderia habitar em muitos templos bonitos, luxuosos, requintados, mas a Bíblia diz que ele não habita em templos feitos por mãos de homens, porque ele escolheu a minha e a sua vida para ser morada, o meu e o seu corpo para ser templo. A Bíblia diz, Paulo vai dizer isso na sua primeira carta à igreja em Corinto, capítulo 3, verso 16, e depois ele diz de novo, capítulo 6, verso 19, que nós somos templo e morada do Altíssimo. Aleluia! E ele continua dizendo, olha, esse Deus também, ele não é servido por mãos humanas como que necessitando de alguma coisa. Eu queria dizer para você algo aqui. O Deus que eu sirvo não é poderoso. Não. Tem gente que fala, o meu Deus é poderoso. Não. Poderoso tem vários. Eu poderia citar alguns aqui, uma meia dúzia ou mais. Por que o meu Deus não é poderoso? Porque Ele é todo poderoso, é diferente. Aleluia. Eu poderia citar Barack Obama, é alguém que é poderoso. Eu poderia citar Dilma Rousseff, é poderosa. Eu poderia citar Abílio Diniz, poderoso. Agora, todo poderoso é o Senhor dessa igreja. Aleluia. Louvado seja Ele. E Paulo vai dizer que esse Deus que não necessita de nada é Ele mesmo. Quando eu vejo essa palavra, eu me alegro. Paulo, ele poderia ter dito, Ele é quem dá, mas ele não disse isso. Ele disse Ele mesmo, para reforçar, para ratificar, para comprovar, para não deixar dúvidas. Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Aleluia.
Aleluia. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Ele. Ele mesmo, não é Miguel, não é Gabriel, não é arcanjo, não é serafim, não é anjo nenhum, é Ele mesmo e Ele dá a todos, não é a alguns, Ele dá a todos a vida, a respiração e algumas coisas. E poucas coisas, não, e todas as coisas, aleluia. Porque eu gosto muito, eu quero enterrar daqui, o horário é curto, eu tenho que resumir. O pastor Anselmo dizia que manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então vamos ter juízo. Quando eu olho para essa palavra aqui, eu olho para a minha vida, eu glorifico a Deus. Paulo disse que é Deus quem dá a todos a vida, em primeiro lugar. Ou seja, a vida é uma dádiva divina. Segundo lugar, é Deus quem dá a respiração. Então a respiração também é uma dádiva divina. Aqui eu quero entrar. Quando eu olho para essa palavra e eu faço uma análise, eu faço um retrospecto. Eu estava pregando semana passada lá na igreja da Varjota. E eu disse ali, eu sou muito grato a Deus. Por quê? Quando eu nasci, os médicos me desenganaram. Chamaram meu pai e falaram que eu não ia passar de 24 horas de vida. Um dia, esse foi o prognóstico médico. Eu não ia passar de 24 horas. Só que quem dá vida não é médico. Quem dá vida é aquele que vai além da medicina. Aleluia. Aleluia. Por que isso aconteceu? Aqui eu começo a relatar. Eu sou filho de um casal da região lá de Minas, chamada Vale do Aço. Região de Ipatinga, Caratinga. E ali começou a história do meu pai e da minha mãe, que foram para Belo Horizonte, capital, para tentar progredir na vida. A minha mãe engravidou no ano de 81, foi o ano que eu nasci. Hoje eu tenho 31 anos de idade. E no ano de 81, no mês de dezembro, no dia 11 de dezembro, a minha mãe, ela deu entrada ali na policlínica para dar à luz. Uma policlínica de um bairro chamado Renascença. Ali ela foi dar à luz e aconteceu uma falha médica. O que foi que aconteceu? O médico passou, olhou a dilatação e falou com meu pai que não havia dilatação suficiente para fazer o parto. E aquele médico, num ato de irresponsabilidade, abandonou a policlínica e foi comemorar um aniversário de um amigo. Foi para um barzinho e ali ficou aproximadamente 8 horas tomando cerveja, festejando, e a minha mãe foi literalmente abandonada. O resultado foi que eu passei da hora de nascer. A enfermeira, a única enfermeira que havia ali naquela policlínica, naquela noite, que era um sábado, teve que ir lá no barzinho chamá-lo para que ele fizesse o parto. E quando ele voltou, 8 horas depois, ele foi obrigado a fazer o parto chamado fórceps. Ou seja,
Eu gosto sempre de falar porque talvez alguém não saiba o que é o fórceps. O fórceps, a criança é retirada a ferro. E dessa maneira eu vim ao mundo, puxado por um ferro. É como se fosse uma concha de salada que pega na cabeça da criança e puxa para fora. Quando aquele médico me tirou, escute, eu vou falar no meu DVD, que é esse aqui. O meu pai fala isso, meu pai deu depoimento. Quando eu saí, eu não estava respirando. Eu fiquei 20 minutos morto na mão do médico. Por que isso aconteceu? A medicina explica. Se tiver algum médico, enfermeiro, alguém da área, você pode tirar suas dúvidas. A criança, quando passa da hora de nascer, falta oxigenação no cérebro. Eu acabei ingerindo líquido amniótico, placenta, e a medicina ela vai além. Ela diz que o ser humano não consegue sobreviver a mais de 7 ou 8 minutos de parada. Eu fiquei quase 3 vezes o limite estabelecido pela medicina. De 7 minutos eu fiquei 20 minutos e aquele médico, meu pai disse que começou a fazer alguns trabalhos para tentar me ressuscitar. E eu não respondia. Naquela hora, o meu pai vendo ali, disse e olhou para a parede e fez uma oração a Deus. E disse assim: Deus, cumpra a tua promessa na vida do meu filho. Aleluia. Que promessa era esta? Qual era essa a promessa que meu pai pediu a Deus para cumprir? Quando a minha mãe estava grávida de 7 meses, Deus usou uma irmã do círculo de oração. Aquela irmã colocou a mão na barriga da minha mãe e disse: esse está no teu ventre, será pregador da palavra de Deus. Aleluia. Eu queria dizer para você que Deus ainda continua velando pela palavra dEle. A palavra dEle que sai da boca dEle não volta vazia. Ela prospera para aquilo que Deus a enviar. Aleluia. O que aconteceu? Eu voltei a respirar. Agora olha aqui para mim, todos estão me vendo, ou no telão, ou aqui. Quando eu voltei a respirar, eu sofri paralisia cerebral. Eu tenho sequelas, eu vou falar delas no final. Mas eu perdi todos os movimentos, todos. Eu gosto de enfatizar isso porque existe a paralisia local. É aquela que afeta um membro ou inferior ou superior. Agora existe a paralisia total. E foi essa que eu sofri. Eu tenho laudos, documentos. No meu DVD eu coloquei tudo, porque infelizmente a gente fala mal de Tomé, mas é igual Tomé. Só acredita vendo. E o que Deus faz, Ele não deixa dúvidas. O que Ele realiza não resta sombras, variações. Ele faz e Ele mostra. Aleluia. E o que aconteceu? Eu fui levado para uma incubadora. Fiquei em observação. O médico chamou meu pai e falou: olha, ele voltou a respirar, é um milagre. Só que o estado dele é delicado. A família já pode preparar o enterro. Ele não vai passar de 24 horas. Se eu conheço, o pouco que eu conheço, ele não passa do primeiro dia.
Só que Paulo disse aqui que é Deus quem dá a respiração e a vida. Aleluia! O que aconteceu? Passaram-se 24, 48, 96. Eu fiquei 8 dias em observação. No 8º dia, aquele médico chamou meu pai e falou: pode levar o Silas para casa, porque ele é um milagre de Deus. Aleluia. Irmãos, médico não gosta muito de falar em milagres. Sabe por quê? Milagre é como diz aquela música da Rose Nascimento. Tem coisas que só Jesus faz. Aleluia. Só que aquele médico, ele não parou por aí. Ele disse para meu pai: pode levar ele para casa, ele é um milagre, só que a paralisia vai deixá-lo em estado vegetativo. Ele não vai andar, não vai falar e talvez não vá raciocinar. Vai viver em estado vegetativo. Esse foi o prognóstico. Meu pai saiu dali e resolveu fazer o que muitos fariam: procurar uma segunda opinião. Foi aí que eu fui parar num grande hospital chamado Hospital da Baleia, ali em Belo Horizonte. É um hospital referência ali até os dias de hoje. Ali no Hospital da Baleia eu fui atendido, avaliado por um médico chamado Gilberto. E só para a igreja ter uma noção, só no Hospital da Baleia eu fiquei 6 anos em tratamento. 6 anos. Os médicos do Hospital da Baleia falaram a mesma coisa com meu pai: que eu não ia andar, que eu não ia falar e que talvez não fosse raciocinar. Só eu tenho dito, em todos os lugares que Deus tem me levado, eu digo que a última palavra na nossa vida não é palavra de homem, é palavra daquele que a Bíblia fala, que sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Oh, aleluia! Louvado seja o nome dele. Aleluia! A última palavra na nossa vida não é palavra de médico, não é palavra de advogado, não é palavra de juiz, não é palavra de autoridade nenhuma. É a palavra daquele, aleluia, que vela pela sua palavra para fazer cumprir, aleluia. E o que aconteceu? 4 anos se passaram, eu vou resumir. 4 anos se passaram, eu não andava, não falava, nem me assentava. Alguém aqui já fez fisioterapia? Quem fez, levanta a mão. Eu gosto de perguntar: quem já fez sessões de fisioterapia? Levanta a mão bem alto. Obrigado, pode abaixar. Quem gostou de fazer? Levanta a mão. Tem uma só, né? Tem gosto para tudo. Por que eu gosto de perguntar? Fisioterapia não é agradável, a gente faz, é obrigado a fazer. Fazer 20 sessões ainda vai. 40 sessões já parece uma eternidade. Agora olha aqui para mim, que no meu DVD eu tenho esse documento. Eu fiz 17 anos. 17 anos de fisioterapia. Além da fisioterapia, eu fiz mais 8 tipos de tratamento. Dentre eles, eu não vou falar de todos, eu fiz
fonoaudiologia, porque eu falava e ninguém entendia nada a não ser a minha mãe. Porque a mãe entende o filho, é coisa de Deus. Agora, tirando a minha mãe, ninguém entendia uma só palavra. E era esse ali que Deus falou que ia ser pregador da palavra dele. Hoje eu posso dizer, entender o que Paulo falou, que Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir aquelas que não são. Aleluia. E calabaiandarabá. Oh, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Ele está aqui essa noite, irmão. É noite de milagre e essa noite é noite de cura aqui essa noite. Esse Deus não mudou, aleluia. E o que aconteceu? 4 anos se passaram e nada. Aí aconteceu algo que começou a mudar a minha vida. Por quê? Eu tenho uma tia chamada Maria Madalena. Ela também, quando eu dava testemunho, ela sempre me acompanhou. Hoje, por causa da idade, 86 anos, ela não pode acompanhar, mas no meu DVD ela conta essa parte. Eu só vou contar o que ela contou. Ela fez um voto a Deus para que eu pudesse andar. Ela era líder do círculo de oração de um bairro chamado Vista Alegre. E ela fez o voto a Deus, porque eu não andava, não assentava, não falava. Todo dia a minha mãe, por volta das 18 horas, me colocava deitado em cima de um lençol, na porta da cozinha. E ela ia fazer a janta, esperando meu pai chegar. Quando meu pai chegava, que ele abriu o portão, a minha mãe falava assim: ô Silas, o seu pai está chegando. E eu ia encontrar o meu pai todo dia. Só que eu ia encontrar com ele rolando no chão. Hoje eu sou pai, meu filho está aí no primeiro banco. A maior alegria nossa é chegar em casa e ver o filho com saúde. Não tem dinheiro e pague isso. Você chegar em casa e ver o filho pular, saltar, isso é bom demais. Agora imagina um pai chegar em casa e ver o filho rolando no chão. Essa era a cena diária. E o que aconteceu? Minha tia fez o voto. Passados os dias, a minha mãe me colocou deitado lá em cima do lençol, porque nem assentado eu ficava. É por isso que eu falo que depois de Deus eu agradeço muito a minha mãe. Porque a minha mãe me carregou 17 anos. A minha mãe abriu mão da vida dela 17 anos para cuidar, porque eu não segurava nada, não pegava nada, era tudo na boca, nenhum movimento. E a minha mãe me colocou deitado. Quando meu pai chegou do trabalho, a minha mãe disse: ô Silas, seu pai está chegando. Eu levantei e saí andando e fui encontrar com ele. Aleluia, 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 aleluia. Meu pai não acreditou. Meu pai, quando me viu de pé, eu não andava igual hoje não, andei com dificuldade, mas já era um milagre. Para quem nunca tinha levantado, meu pai passou direto, me deixou lá no terreiro. Pegou o telefone e telefonou para minha tia.
e falou: olha, Maria, pode pagar o voto que o Silas está andando. Aleluia. Aleluia. O que a minha tia fez? A minha tia, do outro lado da linha, respondeu: eu só acredito vendo. Ela mesma fez o voto e ela duvidou. Pegou o ônibus lá do bairro, foi lá para casa à noite para ver se eu estava andando. Chegou lá, eu estava andando. Andei uma semana. Uma semana andando. A minha tia resolveu não pagar o voto. Palavras dela. E meu pai confirmou no DVD. Ela não pagou o voto. E o que aconteceu? Passado uma semana, eu parei de andar de novo. Porque o voto dela foi: no dia que eu ver ela andar, eu vou pagar o voto. Irmãos, a gente ri e tudo, mas é seríssimo. A Bíblia é muito séria. Tem gente que leva as coisas de Deus relaxadamente e não sabe o mal que está trazendo sobre a sua vida. Porque Deus é amor, mas Deus é justo também. E a Bíblia fala: é melhor não votar, não precipites com a tua boca. Quando a Deus fizeres um voto, trate logo de cumpri-lo. E eu parei de andar. A minha mãe me levou no médico. O médico falou o seguinte: eu não sei nem porque ele começou a andar e nem porque ele parou. Aleluia. Sabe por quê? As coisas espirituais se discernem espiritualmente. O homem não entende. Aleluia. Eu fiquei 6 meses sem dar um passo. 6 meses. Aqui eu queria abrir um parênteses e dizer que você está aqui, tem motivo de sobra agradecer a Deus. Tem gente que nunca agradeceu a Deus por estar andando. Nunca agradeceu por estar falando. Às vezes nós reclamamos de tudo e não agradecemos. E a Bíblia fala: em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus. O que aconteceu? Vamos lá, o horário, o relógio não para. Depois de 6 meses, a minha tia resolveu pagar o voto. Diz ela que o Espírito Santo incomodou ela. Ainda bem, né, que a Bíblia fala: ele geme por nós com gemidos inexprimíveis. Aleluia. Ela pagou o voto na igreja lá do saudoso pastor Eugen Cleves, que era o pastor lá, a gente fala regional. Tem o presidente, tem o pastor regional e cuida do campo. Ela pagou o voto numa terça-feira. Na outra quarta, eu voltei a andar e até hoje eu estou aqui andando. Aleluia! Hoje, quem não andava está andando. Quem não falava está pregando. Quem não ia raciocinar, eu posso dizer que eu tenho a mente de Cristo. Aleluia! Aleluia! Hoje eu posso cantar aquilo que parecia impossível. Aquilo que parecia não ter. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus, sou um milagre, estou. Mais uma vez. Aquilo que parecia. Adore a Ele.
não tem saída. Parecia ser minha morte. Sou um milagre, estou aqui. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia. E calai andará, que andarei baixar. Aleluia, aleluia. Oh, glória. Aleluia. 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 Sabe por quê? Sabe por quê? Porque Ele mesmo, Ele mesmo, Ele mesmo. Eu estava dizendo, eu disse ali na sexta-feira passada eu falei lá em Maracanaú. Eu disse ali, eu vou repetir aqui. Deus, na Bíblia, tem vários nomes. Vários. Eu poderia citar Jiré, Chamar, Elion, El Shaddai, Rafa, tem vários nomes. Agora tem um que fala muito no meu coração. Que nome que é, pastor? Eu sou. Sabe por quê? Quando Deus chama Moisés, Moisés ficou preocupado. Eu vou em nome de quem? O Egito. Eu estive lá 2 anos atrás e até hoje o Egito é Deus de todo tipo. E Moisés queria o nome de um Deus. E Deus fala, eu sou, te enviou. Diga isso. Ah, pastor, eu não estou entendendo, eu vou te explicar. Eu não posso falar eu sou. Eu preciso de uma terceira palavra. Eu sou Silas. Eu sou casado. Eu sou da Assembleia de Deus. Todos nós precisamos de uma terceira palavra. Deus não, eu sou, pronto, acabou. Aleluia, aleluia, aleluia. E hoje, vamos trazer isso para os dias de hoje. Se você chegar perto de Deus, se você pudesse, é claro que nós já estamos, Ele já habita em nós. Mas imagina você uma conversa com Deus. Você chega perto dele e fala, existe cura para a AIDS? Ele diz, eu sou. Existe cura para o câncer? Eu sou. Existe cura para a paralisia? Ele diz, eu sou. Existe solução para a minha vida? Ele diz, eu sou. Ele é. Oh, aleluia. E cantará, e alabaxará. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Ele é, Ele é, Ele é, Ele é, Ele é. Aleluia. Ah, vamos lá. Aleluia. Foram 17 anos de tratamento. Eu passei 6 anos no Hospital da Baleia e mais 11 anos em clínicas, como se fosse a ACD. Aqui tem, né? A ACD, a PAI, foi uma clínica dessas. Ali eu fazia fisioterapia, fonoaudiologia, psicomotricidade, para coordenação motora
e mais 6 tipos de tratamento. 17 anos. Aqui eu aprendi que existem desertos na nossa vida que vai durar um bom tempo. Existem desertos que a gente vai ter que aprender a conviver com eles, que Deus não vai tirar, por mais que a gente peça. Igual o espinho de Paulo, era um deserto. E ele orou e Deus falou, não, a minha graça te basta. É diferente da teologia da prosperidade que hoje está aí. Sem luta, chega de sofrer, pare de sofrer. Irmão, Jesus nunca disse isso para ninguém. Eu não ia falar não, mas eu vou falar, é o meu jeito. O nosso pastor presidente que morreu, saudoso pastor Anselmo, ele era conhecido por ser chato com as músicas. E eu sou mais chato que ele. Falaram isso comigo. E tem algumas músicas aí que eu coço a cabeça e falo, meu Deus, aonde nós vamos parar? E tem uma que eu não aguentei ficar calado. Eu tive que pôr lá no meu site. Você pode jogar na internet, pastor Silas Neves, vai estar lá. É aquela que diz, agora é só vitória, agora é só vitória. A prova acabou, a luta foi embora, agora é só vitória. Que bonito. Aí eu coloquei lá, essa música é para cantar em culto fúnebre, para quem morreu em Cristo. Esse negócio e a prova acabou, a luta foi embora, irmão. É para quem morreu. Quem está vivo pode acabar uma prova, mas vai vir outra. Vai vir outra. Agora cabe a mim e a você seguir o exemplo de Paulo, combater o bom combate, acabar a carreira e guardar a fé. Aleluia! Aleluia! Por que eu estou falando isso? Por que eu estou falando isso? Na minha vida eu passei e ainda passo por provas. Muitas. Deus já me deu muitas vitórias. Mas eu continuo lutando. Uma delas, eu vou falar aqui, porque preciso dizer isso. 17 anos de tratamento. Mas isso não foi o pior. O pior na minha vida foi a discriminação, preconceito. Até hoje eu sofro. Só que hoje eu já estou maduro, já sei lidar com elas. No passado eu não sabia. E por causa das discriminações, eu acabei adquirindo algo que a psicologia chama complexo de inferioridade. Eu era totalmente complexado, revoltado. Por causa do complexo de inferioridade, eu acabei adquirindo depressão. Quantas vezes eu fiz igual Elias, pedi a morte? Quantas vezes eu enfiei dentro de uma caverna e falei, Deus, tira a minha vida. Eu sofri preconceito na escola, dentro de casa, na rua, dentro de ônibus, no mercado de trabalho e até dentro da igreja. Eu vou contar duas aqui só, porque eu não gosto muito de contar derrota. Né? Porque eu fiz igual Paulo. Eu esqueço dessas coisas e prossigo para igual. Aleluia. Aleluia.
mas faz parte da minha história e talvez alguém precise ouvir. Eu fui discriminado na escola. A diretora chamou a minha mãe e falou: ele não pode estudar aqui porque ele não é normal. Ele precisa de uma escola especializada. Foi a primeira vez que eu vi a minha mãe chorar. Por quê? Eu não tenho vergonha nenhuma de falar. A minha mãe, ela tem a 4ª série incompleta. É lavadeira e faxineira na época. Pobre. Eu nasci numa periferia. Meu pai era cobrador de ônibus, depois ele virou auxiliar administrativo, ganhando pouco. A minha mãe, por 2 semanas, ela rodou Belo Horizonte à procura de uma escola especializada. Encontrou 2 particulares. A família não podia pagar a mensalidade. Hoje facilitou um pouco, mas na época, o que aconteceu? Eu passei por um perito médico. No meu DVD eu coloquei esse laudo. Ele deu um laudo me autorizando a estudar na escola municipal. E eu peguei o laudo e levei o laudo para a diretora. Quando eu dei o laudo à diretora, ela leu e disse assim: parabéns, você conseguiu a vaga. Mas tem um detalhe: se alguém fizer piadinha com a sua deficiência, eu não estou nem aí. Eu não queria você na minha escola, porque você não vai conseguir acompanhar o ritmo dos outros alunos. Ali eu pude ver o que é um ser humano julgar por aparência. Eu passei 4 anos ali praticamente sozinho, porque aluno, criança, tem muito disso. É brincadeira de mau gosto. Alguns escarravam no meu rosto, me chamavam de retardado, mongoloide. Aquilo me doía. Eu não podia falar à diretora que ela tinha deixado claro que eu era responsável pelas consequências. E eu passei ali 4 anos praticamente sozinho, eu e Deus. É o preconceito dentro de ônibus. A minha mãe às vezes dava sinal para o motorista, e tem motorista, não sei aqui, mas lá, tem motorista de ônibus coletivo que não gosta de carregar idoso e deficiente, porque não paga passagem. E o motorista, tinha um deles lá, que toda vez que estava eu e a minha mãe, ele passava direto. Se tivesse mais alguém, ele parava o ônibus e várias vezes ele falou à minha mãe assim: por que a senhora fica carregando esse inútil, atrapalhando a minha viagem? Porque até a minha mãe me colocar dentro do ônibus, esperar a boa vontade de alguém ceder o lugar, ônibus cheio, horário de pico. E várias vezes aquele motorista me chamou de inválido, inútil. E eu nunca tinha feito nada com ele. É o preconceito, é a discriminação. Agora, a pior delas, eu tenho que falar, a pior delas não foi na escola, não foi no mercado de trabalho que eu sofri, não foi na rua, foi dentro da igreja. Dentro da igreja, no lugar que eu fui apresentado ao Senhor, no lugar onde eu passei 21 anos da minha vida. Sabe o que aconteceu? Quando eu fiz 17 anos, eu recebi 2 bênçãos. A primeira bênção, eu terminei o 2º grau. A diretora queimou a língua. No dia da formatura,
Ela falou assim, gente, alguns anos atrás eu falei que o Silas não ia dar conta de acompanhar o ritmo dos outros alunos. E hoje eu quero dizer que é os outros alunos que não conseguiram acompanhar o ritmo dele. Aleluia. Aleluia. Sabe por quê? As minhas notas na escola, as minhas notas eram 98, 99, 100, 98, 99, 100. Aleluia. Olha o que Deus faz. Quem não ia raciocinar? Com 17 anos, eu já estava preparando para fazer vestibular. Aleluia. Esse Deus vai além da medicina. Ele vai além da medicina. Aleluia. A segunda bênção. Com 17 anos, no mesmo dia que eu terminei o segundo grau, eu recebi alta da clínica. Foi um dos dias mais felizes. Eu falo, não foi o mais, mas foi um dos mais. Eu estava tão alegre quando eu peguei o papel, falando que eu estava liberado do tratamento. Eu estava tão feliz, eu fui para a igreja. Eu fui criado na assembleia lá. E fui para a igreja. Cheguei na igreja, eu comecei a pensar, meu Deus, o que eu vou fazer durante o dia? Eu terminei o segundo grau, eu recebi alta. A minha vida era isso, escola clínica. E eu olhei e falei, eu não tenho nenhum nem outro agora. Eu preciso arrumar alguma coisa para fazer. E me deu uma ideia. Eu fui para a igreja, a nossa igreja lá é pequena no comprimento, mas são 3 andares. Eu chamei o pastor dentro do gabinete e falei, pastor, hoje é o dia mais feliz da minha vida. Ele olhou para mim e me deu uma rachada, falou, bom para você. E foi curto e grosso. E eu insisti. Eu olhei para ele e falei, pastor, hoje eu recebi alta. E além de receber alta, eu terminei o segundo grau. Agora eu vou ter todo o tempo disponível para fazer o que eu quiser. E eu queria trabalhar para Jesus. Eu queria ser útil na igreja. E eu pedi a ele, falei, pastor, se o senhor deixar, nem que seja para lavar os banheiros da igreja. A igreja estava sem zelador. E eu falei, eu lavo os banheiros da igreja. Ele apontou o dedo no meu rosto e disse desse jeito, há 13 anos atrás. Apontou o dedo e disse, aqui na minha igreja, você é um deficiente inútil. Você não serve nem para lavar banheiro. A sua deficiência te deixa inválido. Você só serve para ficar no último banco, quietinho lá atrás. Quando ele falou isso, eu saí da igreja revoltado. Saí da igreja, como diz o mineiro, cuspindo marimbondo. Meu pai era líder de um coral lá. Eu passei perto do meu pai e falei, nunca mais eu ponho o pé na Assembleia de Deus. Acabou. E eu desci o beco, cheguei numa avenida que vai para o aeroporto de Confins, e cheguei num pagode. Falei, já eu não vou nem para lavar banheiro, eu vou cair matando num pagode hoje. E o diabo colocou aquilo na minha cabeça. E falou, para que você vai ficar na igreja? Você não serve nem para lavar banheiro. E eu falei, é mesmo, eu vou cair matando num pagode. E resolvi entrar num pagode. Só que quando eu cheguei na porta do pagode, eu estou lá conversando. O pagode era para maior de 18 anos. Eu tinha 17. E eu estou lá na porta tentando convencer o segurança. Quando eu olho para dentro do pagode, o que eu vejo? Um outro crente dentro do pagode. Aí quando eu vi aquele crente dentro do pagode, eu parei e pensei, aquele está pior do que eu.
Eu ainda estou do lado de fora, que ele já está lá dentro. Eu resolvi ficar vigiando ele. Falei, eu vou vigiar esse crente a noite toda aqui. E eu parei no buraco do portão e estou lá vigiando o crente. Quando eu prestei atenção, ele estava dentro do pagode entregando folheto da palavra de Deus. Deus ainda tem profeta nessa terra. Aleluia! Ele era um jovem da minha idade, entregando folheto, o pessoal empurrava ele, debochava, chamava ele de crente fanático, e ele cheio do poder de Deus, entregando folheto e dizendo, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. De repente, ele me viu lá fora e veio com tudo para cima de mim. Chegou perto de mim, tirou um folheto do bolso e disse, Jesus te ama. Só isso. Só essa frase, o Espírito Santo me renovou ali na porta daquele pagode. Aleluia! Aleluia! O Espírito Santo começou a falar comigo, Silas, o teu pastor não te dá valor, mas Jesus te ama. A sociedade te humilha, mas Jesus te ama. Jesus te ama. Eu comecei a chorar, falei, deixa eu rachar o fora, porque até no pagode Jesus está na minha cola e vou embora. Quando eu estou saindo, aquele jovem veio atrás de mim, segurou meu ombro, apontou o dedo no meu rosto e disse, assim diz o Senhor, pode uma mãe esquecer o filho que cria, todavia o teu Deus não esqueceu a promessa que tem na tua vida. E ele disse, volta para a tua igreja, porque lá ele vai te levantar como pregador da palavra dele. Aleluia. 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 Olha como é que Deus age. Quando eu estava no ventre da minha mãe, Deus falou que eu ia ser pregador. Agora, 17 anos depois, Deus confirma a promessa. Eu tenho 10 minutos, eu quero concluir aqui. Eu voltei para a igreja, não foi fácil. A raiva ficou no meu coração, raiva do pastor. Eu estava com tanta raiva do pastor, que eu sentei atrás da pilastra, falando, não quero nem ver o rosto dele. De vez em quando eu fazia assim, e voltava. E a raiva foi apertando. Quando chegou no final do culto, o pastor fez um apelo. Aí eu levantei a mão e aceitei Jesus. Quando eu cheguei na frente, o pastor disse, ué, Silas, você já é crente. Eu olhei e falei, pastor, de tanta raiva que eu estou do Senhor, eu estou desviado. Olha por mim. O pastor ficou meio sem saber o que falar. A igreja cheia, a galeria, domingo à noite. Aí foi a igreja, levanta aí, vamos orar para o Silas, que ele está nervoso. Olhou para mim, aquela raiva desapareceu do meu coração. Aleluia. Hoje ele vai na casa do meu pai, almoça lá com nós, senta na mesa. A raiva sumiu, sabe por quê? Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Aleluia. Eu vou deixar um conselho para a igreja. Se tem alguém com raiva do pastor, aceita Jesus de novo. É a melhor coisa a se fazer, experiência própria. E eu resolvi obedecer ele. Fui para o último banco, sentei lá atrás.
Eu falei, ele falou que eu só sirvo para ficar no último banco. Não é que eu vou ficar no último banco. Foi o estágio que Deus me deu. Sabe por quê? Poucos anos depois, quem não servia para lavar banheiro era o pastor titular da igreja. Aleluia! Sabe por quê? Deus escolhe quem Ele quer, usa quem Ele quer, exalta quem Ele quer. Ele é o dono da seara. Aleluia! Eu queria dizer para você, a igreja não é do pastor, a igreja é do Senhor da seara, é a noiva do Cordeiro. Aleluia! Aleluia! O que aconteceu? Eu resolvi fazer vestibular. Fui fazer um cursinho preparatório, chamado Ciclo de Oração. Cursinho de pobre. Mas é o melhor de todos. A nossa igreja tem uma oração lá ininterrupta há 27 anos. A igreja não fecha. 27 anos, toda manhã a igreja está aberta. Eu enfiei no meio das irmãs. Eu não sei aqui, mas lá em Minas é só irmã que vai para oração. Jovem não aparece, irmão, tem muitos que ainda dá desculpa, está trabalhando, mas nem aposentado aparece, é só irmã. Eu enfiei no meio das irmãs. As irmãs com 70, 80 anos, e eu com 17 para 18. E eu fazia 3 pedidos. Primeiro, passar no vestibular. Segundo, ser pregador da palavra. Terceiro pedido, esse eu achava o mais difícil. Deus, não deixa eu ficar encalhado não, Deus. Nós não deveríamos ser ansiosos, mas nós somos, ainda mais no meu caso. Eu fiz 18 anos, nunca tinha namorado. Aí eu estava tão ansioso, eu ajoelhei um dia dentro do quarto e falei, Deus, não deixa eu ficar para ti não, Deus. Qualquer uma serve. Ainda falei a faixa etária. De 18 a 80. O pior, o meu irmão ouviu. Ele estava atrás da porta, ouviu a oração, foi lá na cozinha, pegou uma laranja. Quando eu parei de olhar, tinha uma laranja em cima da cama. Aí eu perguntei, para que essa laranja? Ele falou, vai que Deus te ouve. Você precisa pelo menos aprender a beijar. E a laranja é a melhor técnica que tem. E eu acreditei, peguei a laranja e fui treinar a laranja. Vamos deixar isso pra lá. Chegou no vestibular, escute, quem não ia raciocinar, meu horário está acabando, quem não ia raciocinar, eu prestei vestibular para engenharia. Eu gostava da área de exatas, matemática, química, física, logaritmo, equação, tabela periódica, lei da termodinâmica, geometria, era o que eu gostava. Eu falei, vou fazer engenharia. O meu pai falou, eu não posso te ajudar. Eu falei, o senhor não, mas o meu outro pai pode. Aleluia. Ninguém lá da minha família tinha curso superior. Eu era o primeiro a tentar. O meu irmão riu. Você é lá o filho da lavadeira querendo virar gente grande e tal. Eu falei, pode rir, mas no final você verá Deus na minha vida. Aleluia. Fiz o vestibular para engenharia.
Quando eu fui olhar o resultado, nesse DVD, eu coloquei o resultado e o diploma. Eu fui olhar o resultado, Silas Neves, segundo lugar geral no vestibular. Aleluia, aleluia, aleluia. Quem não andava, quem não falava, quem não ia raciocinar, com 18 anos, era o aluno mais novo do curso de engenharia. Esse é o Deus de Paulo, é o Deus dessa igreja. Aleluia. Com 21 anos, eu já estava no 3º ano de engenharia. Aí eu fiz uma troca. Eu não me arrependo. Troquei a laranja por essa morena linda. Já estamos caminhando para 10 anos de casamento. Aleluia! Aleluia! Desse casamento, Deus me deu um filho e com 8 anos de idade, bonito igual o pai dele. E o melhor, o meu irmão está na laranja até hoje. Aleluia. Um ano depois, quem não servia para lavar banheiro, apareceu uma vaga para trabalhar na CEMIG, Companhia Energética de Minas Gerais. A vaga foi minha. Deus reservou. Aleluia. Quem não servia para lavar banheiro da igreja, com 22 anos, me formei engenheiro para a honra e glória do nome de Jesus. Aleluia. Eu vou orar por você neste momento. Com 22 anos, a igreja me separou ao diaconato. Com 24 anos, eu fui indicado e consagrado presbítero da igreja. Aleluia! A igreja do pastor Anselmo Silvestre, veterano, pioneiro. Com 25 anos, eu já era pastor titular de uma das congregações do campo de Belo Horizonte. Sabe por quê? É Ele que dá a vida, é Ele que dá a respiração, é Ele que dá todas as... Filho de pé, eu quero orar por você. Aleluia, aleluia. 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 Olha aqui para mim, por favor. Escute. Eu falei, eu ia falar das sequelas. E eu tenho que falar. Tudo que eu pedi a Deus, Deus me deu muito mais. Hoje, com 12 anos de ministério, apenas, eu sei que diante da retaguarda, eu estou começando, sou um menino, mas com 12 anos, um menino da favela, que não andava, que não falava, que não servia para lavar banheiro, Deus já me levou em 4 países, 8 estados e mais de 100 cidades, para pregar a palavra dele. Quem não servia para lavar banheiro, com 27 anos, eu já era escritor cadastrado na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Quem não servia para nada, há 3 anos atrás, Deus me deu a minha própria empresa ali em Belo Horizonte. Aleluia. Quem não servia para nada, hoje eu posso dizer com orgulho, sou servo do Senhor Jesus. Aleluia. Mas e as sequelas? Eu orei para Deus tirar as sequelas. Orei 10 anos e Deus falou não. Deus usou uma menina depois de 10 anos. Aquela menina colocou a mãozinha dela na minha cabeça e disse: Pastor Silas,
acerca das suas sequelas, a resposta de Deus é não. Deus não vai tirar. Ela disse isso em 2008, há quase 5 anos atrás. E ela disse: Deus não vai tirar por 2 motivos. O primeiro, se Ele tirar, muita gente vai duvidar. O segundo motivo, Ele não vai tirar, porque Ele quer te usar assim, para servir de exemplo. Para é perfeito estar reclamando da vida, que você possa, como o saudoso pastor Anselmo, elevar sua voz e dizer: mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó Pai. Faz-me mais grato, mais grato. Oh, meu Senhor, tu fizeste por mim o que ninguém poderia fazer. Na cruz pregado vertestes assim sangue no qual mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó paz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Feche seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, ó Pai, eu quero agradecer mais uma vez por Tua presença, por Tua graça, por Tua misericórdia, Pai, por tudo aquilo que o Senhor fez e tem feito em nossa vida, ó Pai. Eu quero pedir, ó Pai, eu sei que o Senhor pode fazer infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Eu quero pedir para o Teu povo aqui, Pai. Aquele que está enfermo pode ser curado. Tu és Jeová Rapá. Aquele que precisa de uma provisão, e o Senhor venha prover, ó Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Amém. Que Deus abençoe a todos. Aleluia. Aleluia. Que você tenha um 2013 abençoado por Deus. Amém. Agradeço. Se a igreja quiser, lá atrás, aqui, hoje eu resumi, ainda passei 5 minutos. Eu vejo Deus na minha vida. Eu vejo Deus na minha vida. Esse é todo o testemunho, meu pai falando, a minha tia falando do voto, toda a documentação daqui. Eu vejo Deus, foi gravado na sede da Assembleia de Deus, da cidade de Mariana, Minas Gerais. Tem esse outro DVD, que eu gravei também, ano passado, tinha tudo para dar certo, mas deu errado. Uma mensagem tremenda. Tem coisa que a gente acha que vai dar certo e dá errado. Tem pessoas
que a gente acha e vai longe, mas não vai a lugar algum. Tinha tudo para dar certo, mas deu errado. E esse aqui foi o último que eu gravei lá na cidade chamada João Monlevade, Assembleia de Deus, virtudes indispensáveis para um cristão. Aqui eu falo sobre Adoni Bezek, que cortava os polegares dos reis inimigos, polegares das mãos e polegares dos pés. E Deus me deu uma mensagem falando que polegar da mão fala de autoridade e identidade. Tem crente perdendo a autoridade e a identidade. E polegar do pé fala de equilíbrio. O crente não pode perder nem a autoridade, nem a identidade e nem o equilíbrio. É uma mensagem tremenda. Se a igreja quiser dar lá atrás R$10, Deus abençoe. Glória a Deus. Podem sentar, meus irmãos. Glória a Jesus. Parto fóssil, tão difícil. Mas vou orar por algumas madres que o Senhor pode abrir. Essa é uma oração bem rápida. Levante a sua mão. Se você, e se não foi possível, você já tentou, já fez de tudo, o Deus que abre a madre, Ele faz isso. Um dia Deus me fez fazer esta oração na casa de um casal juntamente com outros. E o Senhor abriu a madre daquela irmã e deu uma grande família. Se o Senhor nos fez lembrar hoje pelo seu Espírito, Ele vai fazer algo, é hoje. Agora quem receber a bênção, volta para contar, não seja incrédulo não. Senão a gente não sabe o quanto Deus continua sendo fiel também na sua vida. Senhor Deus, conforme o Senhor nos trouxe ao coração, ó Deus, este entendimento, nós queremos no nome de Jesus, te pedir que abra, ó Deus, aqui a madre que está fechada, para que esta senhora possa abraçar, Senhor, o filho ou a filha que deseja, que tem pedido, que tem clamado, que tem esperado, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, Tu és o Deus que ouve ainda a oração, que abriste a madre de Ana, de Sara, de Raquel e de tantas outras mulheres. Ainda és o mesmo Deus. Opera agora, Senhor, o milagre, ó Deus, nesta vida, em nome de Jesus. E que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai e Senhor, e a comunhão consoladora do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus aqui reunido, e a igreja do Senhor unida diz amém. Amém. Diga assim: o Deus de milagre não morreu. Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor. Obrigado, pastor Silas. Obrigado, meus irmãos, todos os visitantes.